Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, preparando o coração para encontrar Deus. Será que estamos realmente preparados para viver a presença de Deus em nossa vida? Antes de grandes revelações, Deus prepara o coração do povo. O capítulo 19 de Êxodo marca um dos momentos importantes da história de Israel. Após sair do Egito e caminhar pelo deserto, o povo chega ao pé do Monte Sinai. Aí, Deus chama Moisés ao monte e revela algo poderoso sobre o propósito do povo. Vamos à nossa leitura? No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenha o cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto à flechada. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele ao povo: Preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu:
desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. O Senhor lembra como havia libertado Israel e diz que os carregou sobre as asas de águia, trazendo para si. Então, apresenta uma proposta de aliança. E se o povo obedecesse sua voz e guardasse sua aliança, eles seriam propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Moisés transmite essa mensagem aos líderes e ao povo, e todos respondem dizendo que desejam obedecer ao Senhor. Quando chega o momento, o cenário é de trovões, de relâmpagos, de nuvens densas e som de trombetas envolvem o monte. A presença de Deus desce sobre o Sinai em fogo, e o monte treme intensamente. Moisés sobe ao encontro de Deus, enquanto o povo permanece ao redor do monte, reconhecendo a santidade e a grandeza do Senhor. Deus deseja um relacionamento com seu povo, mas esse relacionamento envolve reverência, preparação, compromisso com a aliança. Eu gostaria de te perguntar, como é para você olhar para esse momento e entender a reverência, esse compromisso? Você acha que hoje esse compromisso é forte na sua vida? Você é reverente ao momento de estar na presença de Deus? Como é para você esse compromisso com Deus? Você é do tipo de pessoas que, por qualquer coisa, você se afasta porque alguém faz algo, porque o pastor é isso, porque a igreja é aquilo, porque fulano falou aquilo. Essa relação que vemos hoje nos últimos dias é realmente um compromisso com Deus? Você faz parte desse grupo de pessoas? Eu gostaria que você comentasse aqui como é para você olhar para esse lugar de reverência, de preparação, de compromisso. Como é isso para você hoje? Você vive isso na sua comunidade? Deus nos chama para perto. Ele não só libertou Israel, mas também o chamou para um relacionamento. Assim como Israel, também somos chamados a viver próximos de Deus. Você sente que é próximo dele? Ou você cria circunstâncias para se afastar dele? Qualquer coisa te afasta de Deus. Pastor, a igreja, os irmãos, a falação, porque no nosso meio de seres humanos sempre vai haver erros, assim como você erra, eu também erro. Todos nós erramos. Somos seres humanos. Qualquer errinho que acontece te afasta do Senhor. Como que é isso? Como é ser reverente? Como é ter essa relação com Ele? Porque a presença de Deus nos exige reverência. Antes de Deus se manifestar, Deus pede que o povo se prepare. Isso nos lembra da importância de cultivar um coração sensível, humilde, reverente diante de Deus, para Ele se manifestar. Porque se não houver isso, Ele não se manifesta. Ele sempre pede preparo para a sua presença. Deus não nos dá identidade e propósito. Deus chama Israel de povo especial. Ele não nos dá identidade e propósito para nada. Ele não nos dá essa identidade de filho, de cristão, de ter esse relacionamento com ele para nada. Ele chama Israel de um povo especial, ele chama Israel de reino, de sacerdote, de nação santa. Na vida cristã, nós também recebemos uma identidade espiritual. Somos chamados a viver de forma que reflita essa identidade. Se Ele nos deu essa identidade, esse propósito, é para algo grande na nossa vida. É para desempenharmos o ministério, é para termos um relacionamento. A preparação espiritual é muito importante. O povo precisou se consagrar
antes desse encontro com Deus e na vida diária, a oração, a reflexão, a busca de Deus, o devocional, a sensibilidade espiritual, o momento de ler a palavra, de nos envolvermos com ela, é essencial para a presença de Deus. Reflita, quando sabemos que somos alguém em Deus, quando temos essa identidade fortalecida, a gente não depende de aprovação de ninguém. Às vezes eu quero fazer um trabalho na obra e quero que alguém fique me reconhecendo. Se eu sei da minha identidade, eu não preciso disso. Eu sei que Deus já me reconhece. Eu sei que estou fazendo algo dentro da presença dele. Buscar a presença de Deus exige intenção, tempo de preparação do coração. Uma vida com Deus também transforma a nossa maneira de viver e nos relacionar com as outras pessoas. Como é seu relacionamento com os outros? Porque isso também envolve esse relacionamento com Deus. Deus não apenas nos salva, mas nos chama para viver com propósito e ter uma missão. Deus não apenas liberta, ele também chama para perto. Vem, eu quero ter um relacionamento com você. A presença de Deus transforma a nossa identidade. Ele tem transformado muito a minha identidade. Tem transformado a sua? Reverência abre espaço para experiências profundas com Deus. E aqui está um lugar muito intimidador, vamos dizer hoje, um lugar bem que a gente não pode falar nada, que as pessoas hoje em dia não abrem espaço para essa reverência, para esse lugar de Deus se fazer presente. Quem não conhece sua identidade espiritual vive sem propósito, mas quem conhece sua identidade, ele vive com propósito, ele tem reverência, ele se prepara para encontrar com Deus. Você tem preparado seu coração para viver a presença de Deus? Ou você apenas espera que ele se manifeste sem preparação nenhuma? Quando nos aproximamos de Deus com reverência, coração preparado, descobrimos quem realmente somos diante dele. Que o Senhor possa abençoar você, sua casa, sua família, para entender esse lugar de ser reverente na casa do Senhor, de ter esse momento de preparo para que a presença dele se manifeste em nós, para que ele sim esteja sempre conosco, mas que estejamos preparados para esse encontro, para esse relacionamento, para se doar para a obra, mas com propósito, com identidade cristã, de filho e de filha. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.